Uma alegria, né, estarmos juntos, pós-retiro, pós-acontecimentos dentro da nossa igreja, né, algumas mudanças que nós estamos ansiosos aí, adentra um pouco a semana do conclave já, né, e então rezemos por toda a igreja, né, do mundo, para que o Espírito Santo lá permaneça e apareça, como diz um amigo meu, né, para que a igreja seja ou esteja em mãos como as de Francisco, né. Então, o objetivo de hoje, desse encontro de gratidão, é para que a gente possa dar graças, né, à nossa espiritualidade, dar graça à continuidade também das orações, dar graça pelos frutos do retiro, pelas conversões, e aí a gente vai dando um pouco de amadurecimento à nossa fé, com um espaço como esse de partilha, acolhida, e de muito respeito, acredito, a cada um e a cada uma que estamos aqui. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulinho, contribuirei para essa noite no encontro de gratidão, e nós, os secretariados, pensamos em recordar para todos nós e continuarmos recordando um pouco dessa grandeza da criação, e com isso utilizar o texto de hoje, de João 21, 1 e 19, e pensar na Páscoa também, como eu falei no início, do nosso querido Francisco, né? Uma Páscoa que nos faz pensar muito, né? Eu até falava, do texto abaixo eu falarei um pouquinho sobre como ser órfão de Francisco, né? De todo o legado que ele nos deixou. Ainda mais nós, enquanto inacianos, né? Que provamos de como é, é atraente pelo andar de Francisco, né? Da forma que ele vivia e conduzia a igreja, e digo que tudo é fruto de uma intimidade que o qual ele tinha da oração para conduzir a igreja da forma que o mesmo conduziu. Então, como de costume, vamos nos colocar à presença desse Deus, que é Pai, que é Mãe também, e como não será uma reunião só de amigos, tragamos em nossa consciência, então, essa presença desse Deus, e assim lembremos o porquê que estamos aqui reunidos. Então, juntos, façamos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Também convido para que juntos, e podem abrir o microfone se desejarem, a rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações dos corações dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendei deles neles o o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai o Enviai vosso o vosso Espírito, Espírito e e tudo tudo será será criado, criado. e renovareis a face Renovareis da a terra. face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os Instruídos os corações dos corações dos vossos vossos fiéis, fiéis, com a com a luz do luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazer fazei que que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas, coisas, segundo o segundo mesmo o mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre sempre de suas suas consolações. consolações. Por Cristo nosso Por Cristo Senhor. nosso Senhor. Amém. Amém. E como uma oração preparatória, como até um colóquio, vamos pedir que o nosso Deus, o nosso Senhor, que nos dê a graça de crescer mais e continuar também na amizade com esse Jesus. E com isso perceber o grande mistério que acontece da vida enquanto criação. E deixemos-nos mais sensíveis e agradecidos e agradecidas. Então, como graça a ser pedida hoje, que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz, distingui-la de muitas vozes e ruídos interiores, e talvez dos meus ruídos e vozes interiores, que nos dê o silêncio
para que consigamos escutar tua voz discreta e melodiosa em nós mesmos e também lembrando da realidade que nos cerca. Então, meus queridos amigos e amigas, dessa presença do Senhor, vamos nos aquietar um pouquinho, trazendo na presença em nossa mente, como iniciando já sabemos que precisamos estar numa posição confortável, tomar consciência de onde estou, e convido a todos a respirar um pouquinho e a expirar, ou imaginar esse sopro da vida, né? No sentido de expirar essa vida. Então, eu expiro, então puxo o ar pela boca, como eu hoje trancado, mas muitos vão puxar pelo nariz e soltar pela boca. Façamos esse movimento desse ar que entra em nossos pulmões por 3 vezes, me silenciando e tomando consciência de onde estou. Nesse tomar consciência, também tomamos consciência desse tempo que estamos. E para nós cristãos que vivemos também essa espiritualidade daciana, o tempo do pós-Páscoa é, acima de tudo, um tempo de consolação e discernimento. A ressurreição não elimina muitas vezes a dor, mas a transfigura. Assim também ocorre quando, de alguma forma, sentimos que ficamos órfãos. E seja por uma perda real, seja por uma perda simbólica ou espiritual, como a partida ou o fim do pontificado de um pastor que nos inspirou profundamente, como o Papa Francisco. E aqui não só convido a lembrar do Papa Francisco e dessa palavra órfãos, que tragamos também as pessoas que perto de nós, ou muito próximas de nós, também fizeram essa Páscoa. Traga em memória, mas hoje em especial desejamos falar um pouco desse sentimento de ficar órfãos de Francisco. Então, retomar o caminho após essa experiência de orfandante exige escuta. Acredito que existe uma memória tão agradecida, e como ele bem falava de ser peregrino da esperança, de ter a coragem de continuar. E a espiritualidade daciana nos ensina a procurar e a encontrar Deus em todas as coisas, inclusive na ausência e dos silêncios. Como os discípulos de Maús, somos chamados a deixar que o ressuscitado caminhe conosco, interpretando os acontecimentos à luz das Escrituras e reacendendo em nosso coração. Não tão diferente de caminhar que estamos fazendo hoje em nossas vidas. Muitas vezes caminhamos como os discípulos de Maús, em meio a tantos acontecimentos próximos do nosso cotidiano, e esquecemos de olhar para o ressuscitado que caminha conosco
e não enxergando essa luz que muitas vezes é encontrada à luz das Escrituras que reaquece os nossos corações. E hoje no texto do Evangelho de João, e convido a todos a relembrar, ou mesmo, caso não o tenha rezado, que feche os olhos e tente contemplar. O Evangelho de João ele nos leva a imaginarmos o Cristo em que aparece aos discípulos à beira do lago ou do mar, e esses discípulos estão apreensivos com tudo que aconteceu com o seu mestre. E muitas vezes nós também ficamos apreensivos com tudo o que acontece com nossa igreja, com nossa família, na sociedade e conosco mesmo e com nossos entes queridos. Sem entender o acontecido, como os discípulos, e com o coração cheio de dúvidas. Essas dúvidas para os discípulos levam a fazer uma escolha. A escolha de pescar, algo que para eles dava segurança, pois antes de conhecerem Jesus, esta atividade era para muitos o trabalho, a sua vida cotidiana, algo que dominavam e faziam muito bem. E ao adentrar no mar e ficar a noite sem pescar, percebe que esse domínio não dependia mais deles. Esse domínio que dava segurança, que eles sabiam fazer muito bem, ao não pescar nenhum peixe, perceberam que não dependia mais deles e sim de todo o contexto que o cercava. Podemos dizer, e dizemos isso no nosso cotidiano muitas vezes, através de alguma dificuldade, que o mar não está para peixes. Ou seja, eles não estavam mais seguros com as coisas que lhe davam segurança. Aquilo que estava em seus domínios tinha mudado. Contudo, a noite estava escura, sem peixes, e esses sem peixes dos dias sem horizontes, como estava também o coração de cada um e cada uma ao acontecido. Então, não dependia somente deles, das suas atribuições, conhecimentos, dons, e sim dependia da graça, do resgate da fé e do resgate da esperança. Em meio a esse cenário, Jesus aparece a eles e pede para jogar a rede ao outro lado, a uma direção, a um novo olhar. Algo muda, algo cambia. A segurança que tinham de suas verdades, verdades que o limitavam, eles davam segurança, desvela a fragilidade humana, alicerçada muitas vezes na própria segurança e que se transforma em uma oportunidade única de reconhecer o ressuscitado. A mudança do olhar, a mudança e a confirmação de ativar novamente em seus corações o poder da configuração com o Cristo, que nos leva a ver todas as coisas novas e assim resgata em nós a confiança nele e por ele. Como dizia Francisco,
resgata a esperança. Esta esperança, como no texto, quando ele sai da barca, leva a Eucaristia. A Eucaristia de ser convidado a comer alguns peixes que estavam já na brasa, a partilhar, ou seja, uma Eucaristia de ação de graças, por tudo aquilo que o próprio Cristo viveu por mim e dele por ele, transforma a minha vida no caminho da minha santificação, pois sou imagem e semelhança dele. É o Criador resgatando a criatura e renovando a aliança. Assim, buscando este novo dentro de mim e fazendo a transformação como exemplo das transformações que no retiro quaresmal identifiquei, buscando a minha conversão através do resgate dessa aliança. Então, meus amigos e minhas amigas, este encontro de gratidão que fazemos hoje nos faz pensar e renovar o que vivi neste período do retiro e me faz pensar como estou reagindo àquilo que foi importante para mim e, quem sabe, de confirmar os apelos e os frutos do retiro e desse tempo até os dias de hoje, pós-retiro. E como provocação para hoje, eu acho que desta confirmação eu posso me perguntar: estou caminhando com Jesus ou estou alicerçado em minhas verdades? Desejoso sair para pescar, considerando que esta pesca seja minha segurança, a segurança de minhas verdades mundanas que me fazem bem, ou no desafio de enfrentar e fazer a mudança de jogar com Cristo as redes em outra direção. E como respostas, também para ajudar essa noite, recordemos juntos e juntas o legado de Francisco, que permanece como um chamado à conversão pastoral, ao cuidado com os pobres, ao cuidado com a criação e a sinodalidade. E retomar é, portanto, seguir adiante com os olhos fixos em Jesus, vivendo a herança espiritual que o Papa nos deixou, que é uma igreja em saída, uma igreja samaritana e uma igreja sensível aos sinais dos tempos. E, como dizia Santo Inácio de Loyola, devemos discernir os espíritos que nos movem, e se a sensação for de orfandade, aqui explica o que significa. Orfandade significa de estar em uma condição de órfão, como estar órfão de Francisco, que gera sentimento de desamparo e abandono, sentimentos que muitas vezes nos paralisam. Pode ser como exemplificado no texto bíblico acima citado, ou o impulso, se nele mantivermos a direção.
E a esperança pascal não é o consolo vazio, como vimos na Semana Santa, mas uma força concreta para reconstruir com base naquilo que eu semeei do Retiro Quaresmal e que Francisco semeou. O nosso querido Papa Francisco pode ter ido ou estar indo, mas seu espírito permanece vivo se cada um de nós assumir o compromisso de continuar e continuar sentido com a igreja. Volto a dizer, o continuar sentindo com a igreja de Cristo, em processo de escuta e assim em um processo de discernimento. Então, que esta noite de hoje possamos resgatar deste encontro de gratidão a gratidão de ter convivido com o Papa Francisco, mesmo de longe, mas ao mesmo tempo tão próximo a nós, devido ao seu jeito de ser, da sua espiritualidade e do seu legado, que nos afetou e deixou marcas em nossos corações. Com isso, necessitamos mudar nosso olhar para o olhar de esperança e tentar ser peregrinos da esperança, como ele mesmo nos pediu. Então, como nesse processo de partilha de hoje, com este exemplo do texto do Evangelho, aonde subimos em nossas barcas pescar, fazer o que é de nosso cotidiano, que nos traz segurança, mesmo abalados muitas vezes, sem direção. Se voltarmos a olhar a pessoa de Jesus Cristo, saberemos aonde jogar nossas redes e assim ter a convicção de estar com esse Cristo, que muitas vezes, como no exemplo da praia, nos aparece e nos convida a vivenciar a cada dia a Eucaristia. E como hoje também, nesse exemplo de estar órfão do Francisco, isso não significa que é o processo final, e sim o processo que foi adubado, como na criação, cuidado, o processo integral, aonde Francisco semeou cabe a nós, enquanto igreja, continuar, e como ele fazia no processo muito delicado de caridade e escuta, o seu legado. Então, que possamos hoje, nessa partilha, expor o que de melhor e profundo acontece em meu cotidiano, com o encontro pessoal que faço na presença de Jesus, que está ressuscitado e que habita em mim. E que possamos, na partilha, apresentar o que o que foi mais caro para nós. Que desejo partilhar ao outro e lá na partilha, o que eu possa do outro tirar de proveito e presenciar através da fala do outro o que Deus quer dizer a mim. Então, desde já, podemos ir voltando, tomando consciência de onde estamos, com essa provocação, resgatar um pouco
como foi esse pós-retiro até aqui, as minhas orações, o que ficou marcado de mais forte que eu gostaria de partilhar, o que Deus falou em meu coração, e assim eu me preparo a fazer esse grande banquete ou a participar desse grande banquete, como diz minha amiga Sônia, de muitas iguarias. Então, lembrando que com muita liberdade, para quem queira hoje só ficar como ouvinte, pode fazê-lo, fala seu nome, nessa da apresentação da UDV também, já deixa claro que se desejar ficar só com o ouvinte, pode fazê-lo, e lembrando que nessa questão da escuta, muitas vezes Deus fala a mim através do outro, e que possamos partilhar e ter uma noite agradável de gratidão com essa preparação, ok? Obrigado.